Olá a todos que acompanham o Super Esportes e o Portal AI. Hoje nós temos a honra, né, o prazer de entrevistar o Alex, ídolo do Cruzeiro e técnico do Avaí. Boa tarde, Alex. Como é que você está? Tudo bem, tudo certo, vocês? Tranquilo. Também comigo aqui está o setorista do Cruzeiro, né, Luiz Henrique Campos. Prazer, João. Obrigado pelo convite, por participar dessa entrevista com o Alex, né, um ídolo do Cruzeiro e do futebol brasileiro. Eu sou o João Vitor Pena, né? Eu e o Luiz somos setoristas do Cruzeiro e a gente vai falar um pouco aqui com o Alex agora. É, Alex, você está no Avaí já tem alguns meses, né? Você foi anunciado no fim do ano passado. Como que tem sido esses primeiros meses de trabalho, essas primeiras competições que você disputou, o Catarinense, a Copa do Brasil? O que você tem tirado dessa experiência? A experiência está muito válida, né? Eu vivenciei 2 anos no Sub-20 do São Paulo, são situações internas semelhantes, né? Daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, em termos de trabalho, de treino. Muda-se muito a partir do momento que você está no primeiro time, porque a interferência externa ela passa a ser muito mais evidenciada do que nas categorias de base. Então, a experiência tem sido boa, aquilo que eu combinei com a diretoria, eu tenho conseguido fazer. Infelizmente, os resultados de dentro de campo não são os melhores, mas aquilo que foi combinado entre mim e a diretoria, eu consegui fazer de uma maneira tranquila. E agora, na semana da estreia, com outra ideia, seguindo o planejamento inicial, que é brigar aí pelo acesso, para colocar o Avaí de novo na primeira divisão, em busca de um título brasileiro, que é uma situação que o clube ao longo da história ainda não teve. Alex, em cima disso, né, que você falou, e aproveitando também esse momento, né, que está o mercado brasileiro, dessa dança das cadeiras dos técnicos, né, você disse que não teve aquele sucesso esperado nesse primeiro início, né, no Avaí. E mesmo assim o Avaí continuou apostando em você, né, optou por dar continuidade ao seu trabalho, mesmo após as eliminações, né, no Catarinense, na Copa do Brasil. Eu queria saber de você, assim, quais são os objetivos mais claros do Avaí, de você com a diretoria nesse momento. É um projeto a longo prazo, a diretoria pretende que você revele jogadores, né, para futuras vendas, ou o resultado esportivo tem que ser imediato, né? Assim, o que a diretoria cobra mesmo de você, tendo em vista, né, esses primeiros compromissos, né, que não deram certo, assim? Então, vamos lá, vamos tentar separar as coisas, né? O primeiro, a primeira parte do acordo era que no campeonato estadual, devido às dificuldades financeiras que o clube se encontra devido a queda da Série A para a Série B, que muda muito a parte financeira, era fazer com que os meninos que eram meninos formados dentro do clube tivessem mais minutos, tivessem mais oportunidades. Então, era um time mais jovem. Tivemos ali jogos em que tinha 7, 8 jogadores que eram formados dentro do Avaí e que estavam tendo ali seu segundo, terceiro jogo como atleta profissional. Então, isso ficou bem, bem evidenciado e a gente conseguiu fazer. Para o Campeonato Brasileiro, a ideia era vir novos jogadores, como está vindo, né? Inclusive, hoje acabou de chegar mais 2 jogadores. Então, aquele time que jogou no Campeonato Estadual é um time diferente do que vai jogar o Campeonato Brasileiro. E resultado esportivo ele vai ser sempre cobrado. Isso é inegável, não é no Avaí, né? Isso é em qualquer lugar, em qualquer clube do futebol brasileiro. A questão maior, e não é nem relacionada ao meu nome, é relacionada a qualquer clube, é o que aquele clube deseja, o que aquele clube imagina. E aí, em cima disso, essas definições são feitas de acordo com as diretorias, né? Então, a primeira parte, infelizmente, a Copa do Brasil é que ficou no meio do caminho, né? A gente tinha a ideia de ir um pouquinho mais longe, infelizmente caímos fora, já na primeira partida. E no Campeonato Brasileiro é se manter sempre entre os primeiros e lá na frente, em novembro, tá brigando e conseguir o acesso, que é o objetivo de todos dentro do clube. Alex, você falou um pouco sobre essas cobranças externas, né? Eu imagino, né? Quando você está no sub-20, por mais que o São Paulo seja um clube de massa, você está meio fora do radar, né? Porque os torcedores nem sempre acompanham o dia a dia das categorias de base. Mas o Avaí é um clube popular, né? Então tem uma torcida grande, também imagino que tem a questão da imprensa.
Como é que essas diferenças, né, que você encontrou, você mencionou primeiramente, né, essa da questão da pressão externa, e uma coisa também que eu achei interessante, eu te acompanho nas redes sociais, e eu vi várias vezes você respondendo os torcedores, quando tinha algum torcedor te criticava ou fazia algum comentário sobre o seu trabalho, você promovia ali uma discussão saudável, né, e tudo mais. Queria que você me falasse um pouco disso, como é que você vê esse diálogo, né, com as externo mesmo, né, com torcedores, imprensa, como é que você lida e essas diferenças em relação ao trabalho que você fez no São Paulo? A diferença de trabalho em São Paulo, eu nem faço essa correlação, porque eu acho que não vale a pena, né? Primeiro que uma é sub-20 e a outra é principal. A outra é a seguinte, você tem a preocupação com a base, ela é muito pequena. E a preocupação com o teu time, ela é enorme, né? O teu time principal, né? Eu acho engraçado porque, normalmente, quando se levanta alguma situação, essa situação ela é hipotética, ela não é real. E existe uma situação que eu acho maravilhosa em futebol, para mim é a melhor parte, né? Quando você imagina um jogador, você imagina, eu preciso do número 5. Você imagina o melhor número 5. Você imagina o Paulo Roberto Falcão no auge, saindo do Internacional e indo para Roma. Só que você não tem esse jogador. E você tem outro jogador, você tem que trabalhar com aquela realidade. Então, entre o que você idealiza, e quando eu digo você, o torcedor e a imprensa, e o que nós temos de real, existe uma diferença muito grande. E muitas vezes a crítica, a situação é voltada em cima de uma opinião pessoal, de um gosto pessoal, e não de uma realidade, daquilo que você realmente tem. Então, essa talvez seja a maior dificuldade para quem milita em futebol, né? Porque existe uma coisa que é o seguinte, é falar de futebol, né? Vocês falam sobre futebol. E nós aqui embaixo fazemos futebol. A distância entre falar e fazer, ela é muito grande. E no meio disso você tem que ganhar jogos. Independente de qualquer coisa, você tem que ganhar jogos. Ninguém sabe se você teve problema ou não teve problema. Aliás, isso nem interessa saber se você teve problema ou não. O interessante é que vá a campo e vença o jogo. Isso é o Avaí, é o Cruzeiro, é o Flamengo, é qualquer clube. Então a gente tem que lidar com isso, né? Ter o conhecimento daquilo que realmente se passa. Eu não me preocupo muito com a pressão externa, como a gente acabou de falar aqui. Quando eu acerto com o Avaí e todo mundo que eu converso de futebol, eu sempre falo, o mais importante é aquilo que você vê, e muitas vezes as pessoas agem pelo que ouvem. Então, achar esse equilíbrio é a parte mais complicada, mas não é para mim isso, né? Isso cabe muito à diretoria, a quem vê, a quem acompanha o dia a dia, e isso não é um privilégio meu, do Alex. Isso qualquer treinador de qualquer time, de qualquer nível, ele está colocado nessa situação e vai ser observado sempre dessa forma, sabendo sempre que trabalho é uma coisa, resultado é outra, e achar o equilíbrio entre essas duas situações é o mais importante para o meu trabalho. Agora, nas avaliações, vai depender muito de quem está avaliando para saber o que realmente é válido ou não. Ainda dentro desse assunto, né, Alex, você recebeu alguma outra proposta além da do Avaí quando você deixou o São Paulo? Se você também puder, né, falar assim, qual clube, né, foi esse e quais que foram as suas... O que te chamou a atenção na proposta do Avaí, né? Assim, o que te fez escolher o Avaí especificamente? Tinha outras situações, sim, mas a conversa que eu tive com a diretoria da Avaí foi boa, foi satisfatória, acho que se encontrava com aquilo que eu pensava no momento, e a gente acabou entrando num acordo. E não vale a pena falar porque vive especulação, né? Meramente especulativo, acabou não acontecendo. Foram conversas boas, né? Conversa sobre futebol é sempre muito legal, sempre muito interessante, independente se você leva para frente ou não. Você sempre acaba aprendendo e absorvendo alguma coisa. E naquele momento, a conversa com o Vai foi boa, foi satisfatória, eu acabei vindo, estou bem feliz. Como eu falei, os resultados realmente não aconteceram, mas o trabalho de dia a dia está me dando a oportunidade de aprender e de ter uma troca muito grande. E eu espero que os resultados possam acontecer para que, como eu falei, nesse equilíbrio entre o que é trabalho e o que é resultado, possam estar sempre mais próximos. E aí a sequência de trabalho é uma coisa natural. Sim, como plano de carreira, né, você tinha justamente pensado nisso, né, iniciar numa categoria de base, depois assumir, né, um time de Série B, assim, antes de chegar, né, aos holofotes, né, de times de maior expressão, assim, de times que disputam títulos mesmo na Série A.
Você já tinha planejado isso mesmo ou foi se desenvolvendo com o passar do tempo? Não, as coisas foram acontecendo. Eu nunca imaginei, por exemplo, quando eu começo a estudar para ser treinador e dirigir uma equipe sub-20. Mas veio o convite do Muricy, veio o convite do Beazzotto, acabou acontecendo e acredito que tenha feito uma escolha muito boa, no qual eu aprendi bastante. E sigo aprendendo, sigo no meu dia a dia. Muitas das coisas que eu imaginei quando eu jogava acabaram não acontecendo, aconteceram coisas maravilhosas que eu nunca imaginei. E como treinador vai ser assim. Estou bem feliz com as escolhas que eu fiz, a primeira do São Paulo e agora do Avaí. Espero seguir trabalhando firme, trabalhando com as minhas ideias, trabalhando com as oportunidades que o Avaí tem me dado. E como eu falei, o mais importante para mim e para qualquer outro treinador é achar o equilíbrio entre o que é trabalho e os resultados da equipe que você está dirigindo, para que esse trabalho tenha sequência, né? Eu acho que essa é a briga maior para qualquer pessoa que entra nessa vida de treinador de futebol. E Alex, você durante a carreira você trabalhou com grandes nomes, né? Grandes técnicos renomados, né? Como Filipão, Luxemburgo. Dentre os técnicos que você assistiu, você jogou contra, atuou ao lado, né? Quais você traz a maior influência, né? Quais assim te inspiram tanto tecnicamente, taticamente ou até nessa questão de gestão de elenco? Quais são os nomes que vem à sua mente? Não, todos eles. Com cada um deles eu aprendi uma coisa, mas para mim o principal é saber o seguinte, que é aquela metodologia, aquilo que eles usavam comigo, aquilo que eles colocavam, hoje infelizmente não serve mais. É uma outra geração, é uma outra forma de pensar, é um outro jogo que é jogado, é um outro torcedor que assiste, são outras pessoas da imprensa que comentam. Eu, por exemplo, eu fui treinado pelo Vanderlei há 20 anos atrás. 20 anos atrás a gente não sentava na frente de um computador para ficar dando entrevista para um outro município do outro lado, são outras realidades, são outras expectativas. Existe uma situação hoje importantíssima que é a rede social, situação que não existia. Antigamente, para você ver uma situação acontecida no jogo, demorava um tempinho, hoje você vê num tempo muito rápido. Então, esse entendimento de que a sociedade mudou, eu tenho. Então, eu trago muitas lembranças do que eu vivenciei com essa rapaziada, que eram nomes muito fortes, eram nomes que tinham um conhecimento grande e que tinham uma moral muito grande, mas que hoje, infelizmente, fica como história, fica como observação, e muitas das coisas que de repente eu resolvo trazer de lá para cá, elas têm que ser adaptadas para uma nova realidade, porque o tempo passa, a sociedade vai mudando, e dentro disso a gente tem que se adaptar para atingir o público que tem hoje, né? E quando eu digo público, é todo mundo envolvido dentro do futebol. Alex, depois... Pode. Não, era só uma pergunta dentro desse aspecto, mas numa questão tática, né, técnica, assim, estilo de jogo mesmo. Tem algum técnico ou mais, né, de um que você se inspira, que você traz assim, como uma referência que você pode citar? Não, como referência, não. Eu sou apaixonado pelo Vanderlei, acho que o Vanderlei foi o melhor treinador que eu tive. Na minha geração, se você perguntar para vários jogadores vão ter respostas parecidas com a minha, mas é aquilo que eu falei, não tem muito o que trazer de lá, até porque as coisas mudaram bastante, né? Mas o meu estilo é o estilo daquilo que eu gostava quando jogava. Tratar bem a bola, um time equilibrado, um time que consiga marcar bem o seu adversário, quando tiver a bola, um time que seja corajoso para buscar o resultado. Eu acho que quanto mais você busca o resultado, mais próximo de vencer você está, né? Essa é a ideia que eu tenho de futebol. Alex, e depois que você se tornou treinador, né? Você costuma, né, acompanhar os clubes por quais você foi ídolo, né? Assim, você tem uma relação até um pouco mais sentimental, né, com esses clubes. Então, assim, você continuou, né, acompanhando eles ou depois que você assumiu o Avaí, o São Paulo, você já deu uma distanciada? Não, acompanho. Acompanho bem de pertinho o Cruzeiro, acompanho bem de pertinho o Curitiba, acompanho bem de perto o Palmeiras, acompanho bem de perto o Flamengo, acompanho bem de perto o próprio São Paulo, que foi o clube que eu dirigi. Não joguei, mas dirigi nos últimos 2 anos no Sub-20. E eu acompanho os amigos, né? Alguém que, por alguma razão, eu tenho alguma relação, eles estão espalhados aí pelo futebol brasileiro,
Então eu acompanho de perto, eu gosto muito de futebol, independente se eu tenho uma relação ou não, eu estou sempre acompanhando. É óbvio que pelas histórias que eu criei jogando, você sempre fica mais próximo no meu caso, né, Curitiba, Cruzeiro e Palmeiras, mas o acompanhamento de futebol é diário, né? Até porque eu estou no meio, e mesmo quando eu não estava, já fazia isso, porque gosto muito. Então a gente, por aqueles que têm carinho, por aqueles em que eu tive a oportunidade de passar, a gente acompanha e torce sempre para que as melhores situações aconteçam. E já puxando, né, para esse nosso lado aqui, assim como você, né, outro grande ídolo do Cruzeiro, o Ronaldo, né, ele assumiu a SAF do Cruzeiro no ano passado. E eu queria saber, assim, sua opinião sobre esse primeiro ano, né, do Ronaldo no comando do Cruzeiro. Se você concordou com algumas intervenções que ele fez, né, aquelas imediatas, como o Fábio, a saída do Fábio, né, ter que tomar aquela decisão de um ídolo muito grande, né, muito representativo para o clube. Depois a contratação de um técnico estrangeiro, né, que na ocasião era o Vanderlei Luxemburgo, né, que estava à frente do Cruzeiro. Ele encerrou o ciclo do Vanderlei para trazer o Pesolano, né, que foi aquela aposta para a Série B. Eu queria saber sua opinião sobre esse primeiro ano, né, da SAF do Cruzeiro e do Ronaldo, né, dessas intervenções que ele fez no clube. Primeiro que eu não tenho que dar opinião, né? Eu tenho as minhas, mas prefiro guardar para mim. O Ronaldo assume, ele, enquanto dono, toma as atitudes que tem que tomar. Eu acredito que o Cruzeiro seguiu para o caminho que era natural seguir, que era o retorno para a Série A. Eu entendo muitas vezes as discussões que surgem em torno das decisões que são tomadas, mas é aquilo que eu acabei de dizer: existe um dono, existe um pessoal que foi escolhido por ele para trabalhar lá dentro, e esse pessoal toma as decisões. E como eu disse há pouco, o mais importante para mim, que acompanha e gosta do clube, é torcer para que as coisas aconteçam. E isso é o que eu faço. A distância, torço para que o Cruzeiro caminhe no caminho legal de disputar títulos, de brigar pelo que sempre brigou. Agora, essa situação de decisão de A, decisão de B, é uma coisa que o Ronaldo e as pessoas que estão lá vão ter que tomar. Várias pessoas vão concordar, outras vão discordar. E relacionado a mim, é aquilo que eu acabei de dizer. Eu acho que o mais importante é a minha torcida. É o que eu penso, o que eu deixo de pensar, se torna irrelevante no meio disso tudo. Uma outra questão, assim, né, que muitos técnicos brasileiros se sentem incomodados, né, com essa questão dos estrangeiros, né, vindo assumir os clubes aqui no Brasil. O Cruzeiro, recentemente, igual eu disse, né, teve o Pesolano, agora chegou o Pepa. Você é dessa linha, né, de raciocínio, ou você acha que quanto mais, né, pessoas qualificadas aqui no mercado brasileiro vai elevar o sarrafo, né, vai deixar o nível de competitividade lá no alto? Você acha que é nessa linha mesmo que o futebol brasileiro tende a seguir, né? Eu acho que a linha é essa, dependente da nacionalidade. O mais importante é que quem escolhe, as diretorias dos clubes, possam fazê-lo em cima daquilo que eles acreditam. Independente se o treinador é europeu, se ele é sul-americano, se ele é brasileiro. O mais importante é que as diretorias que escolham os nomes, esses nomes possam vir, trazer coisas legais, possam fazer com que seus times evoluam, sejam competitivos. E a nós que estamos aqui, que possamos receber bem esse pessoal que vem de fora, para que eles tragam coisas legais e dentro desse intercâmbio todo mundo possa sair ganhando. O Pepa, que é o novo técnico do Cruzeiro, você já o conhecia? Já tinha visto algum trabalho dele anterior? Já. Pepa é um treinador que eu converso com ele nos últimos anos, conversei bastante com ele sobre futebol, acompanhei, e quando ele chegou desejei sorte, espero que ele consiga desenvolver o trabalho dele bem no Cruzeiro, como ele fez em Portugal, como estava fazendo agora no Mundo Árabe, e consiga dar sequência aí no que o Pesolano conseguiu construir do ano passado para cá. Você chegou a ter algum contato com o Pesolano nesse tempo que ele teve no Cruzeiro? O que você achou dessa movimentação para ele agora ter, né, conseguido dar esse salto, né? Teve a demissão, todo o processo, né, que já se falou muito disso, mas agora ele indo para a La Liga, né, para poder treinar o Valladolid, ter essa experiência, né? Falava com ele também, acompanhava o trabalho dele, parabenizei quando conseguiram o acesso, acompanhei à distância aí toda essa situação de saída e o caminho dele para o futebol espanhol, né?
Como eu falei, eu acompanho tudo que acontece em futebol, nem de tudo a gente fala, mas tanto o Pesolano quanto o Pepa, quando chegaram no Cruzeiro, desejei sorte e depois fiquei acompanhando, parabenizei pelo que ele tinha conquistado. E agora torço por ele para que ele consiga desenvolver na Espanha algo parecido com o que ele desenvolveu aqui no Cruzeiro. Alex, também mais uma aqui, né, para a gente já estar caminhando para a nossa reta final, até pelo nosso tempo, né? O rival do Cruzeiro, né, o Atlético, ele vive uma situação muito, muito, como que eu posso falar, crítica, né, nesse sentido. Tá, o treinador está na corda bamba, né, por uma declaração que ele deu recentemente, né? Acabou de ser campeão, né? E tá aquele impasse, se fica, se é demitido. Para você, o futebol brasileiro tem se tornado isso? Por exemplo, é uma linha muito tênue, né? Sobre o que você pode dizer, quais são essas cobranças, né, que a gente citou no início da entrevista. Você acha que está muito nisso? O treinador tem que se policiar, né, para às vezes não falar demais, né? Assim, às vezes uma insatisfação pessoal dele. Você acha que é essa a tendência do futebol brasileiro? Não sei se é tendência, cara. Eu acho que cada um, dentro da sua personalidade, dentro da sua postura, ele conduz a vida da forma como ele achar correto fazer. Porque pela exposição natural que tem o futebol, você corre esse risco, né? Muitas vezes você fala algo simples e se torna algo enorme. Muitas vezes você fala num sentido e quem está ouvindo entende no outro sentido. O mais importante é que a pessoa envolvida, no caso, ele tenha a tranquilidade e o equilíbrio para se posicionar. Eu acompanhei o caso do Cudê e acompanho depois como é que a imprensa e o torcedor atleticano tem tratado isso. E, sincero, sou curioso para ver como é que a coisa vai ser para frente. Agora, o mais importante é o envolvido na história, né? Por exemplo, quando eu vou para uma entrevista, eu tenho que estar consciente daquilo que eu vou falar, porque eu sei que pode ter uma repercussão na frente. Como vai ser a repercussão? Às vezes pode ser positiva, às vezes pode ser negativa. O mais importante é que eu tenha o equilíbrio necessário para saber para quem eu estou falando e como eu estou falando. Nessa situação do Cudê e do Atlético, eu estou realmente curioso para ver a sequência, porque o Atlético acaba de ser campeão estadual, tem ainda 5 jogos pela chave de grupo, é um grupo que o próprio Cudê, junto com o Rodrigo, montaram aí para o ano importante que tem o Atlético. Então agora estou curioso para saber que tipo de situação nós vamos ter para frente. Só uma pergunta para fechar essa parte das perguntas iniciais. O Atlético, o Flamengo e o Palmeiras foram os times mais dominantes do Brasil nos últimos anos. Você acha que é uma tendência a se manter por agora ou você vê novas forças emergentes, como o Fluminense, por exemplo, que iniciou a temporada muito bem, foi campeão com bastante autoridade? Você acha que esse ano a gente pode ter alguma preço maior ou você ainda vê essa hegemonia entre o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras? Não, acho que os três continuam fortes, os três têm bons jogadores, têm elencos bem definidos, é claro que sempre vão buscar jogadores para se reforçar. Vão existir essas situações de discussões sempre, né, pela grandeza dos clubes, e vão surgir novas situações como a do Fluminense. O Fluminense fez um bom ano no passado, confirmou agora com o Carioca, iniciou bem a Libertadores, trouxe um jogador referência que é um negócio muito importante para o clube, já que ele é formado no Fluminense, né? É super campeão na Europa, talvez o maior lateral esquerdo que o mundo viu nos últimos anos, que é o caso do Marcelo. Então, realmente o Fluminense vem forte, vem fortalecido, mas os outros três se mantêm ainda aí sendo favoritos às conquistas que eles vão disputar devido aos últimos anos que tiveram, devido a como os clubes estão se preparando para enfrentar esse momento. Agora, o futebol brasileiro tem essa situação cíclica, né? Normalmente podem aparecer novos clubes, novos trabalhos. Então, realmente curioso aí para ver o Campeonato Brasileiro que vai começar no final de semana. Se é uma equipe como a do Grêmio, que retorna da Série B, faz um Campeonato Gaúcho de uma maneira tranquila, acaba ganhando mais um ano. Lá tem um treinador que trabalha há muito tempo, que é muito reconhecido dentro do clube, no qual os jogadores respeitam muito, no qual já tem um trabalho super vitorioso. Então, realmente, são clubes esses, Atlético, Palmeiras e Flamengo, que
construíram nos últimos anos grandes conquistas, se mantêm ainda favoritos, mas existem outros clubes aí entrando nessa briga para tentar quebrar essa hegemonia e tentar entrar nessa turma aí que tem ganho os campeonatos nos últimos anos. Alex, agora a gente chega é um quadro, né, dentro do Por Onde Anda, que a gente chama de Pinga Fogo. São perguntas bate-volta, curtinhas, né, que você responde uma palavra, duas, e se quiser dar alguma explicaçãozinha da resposta, você pode, ok? Ok. Um jogador atual que você acha que daria um bom técnico? Felipe Luiz. Quem é o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade? Abel. Qual é a maior rivalidade do futebol brasileiro? Putz, essa é muito difícil, porque a parte geográfica do Brasil faz com que os estados vá se criando rivalidade muito grande, né? Por exemplo, no centro do país a gente fala muito pouco sobre Remo e Paysandu, por exemplo. Mas se for no norte do país, Remo e Paysandu tem uma briga enorme, uma rivalidade absurda. Então a gente fica muito focado no que oferece o grande centro, porque é o que a televisão mostra. E, por exemplo, Palmeiras e Corinthians tem uma interferência pequena no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o Grenal é muito mais pesado. E ao mesmo tempo que o Grenal é muito pesado, talvez em Governador Valadares um Grenal não tenha tanto interesse assim como tem um Cruzeiro e Atlético. Então é difícil da gente afirmar qual clássico é maior, devido à rivalidade, às vezes municipal, às vezes regional, ser muito forte. Né? Então vamos adaptar aí. Qual que foi o maior clássico que você jogou? Eu sinceramente, eu não consigo escolher um. Eu escolheria Corinthians e Palmeiras, porque eu joguei Corinthians e Palmeiras em 2 Libertadores, valendo vaga para as fases decisivas, né? Mas eu, por exemplo, eu joguei clássicos no Rio espetaculares, eu joguei Cruzeiro e Atlético várias vezes espetaculares, eu joguei Atlético e Curitiba no Paraná várias vezes, mas pela grandeza do jogo em si, né? Valia a Libertadores, a competição maior do continente, eu colocaria Corinthians e Palmeiras. Vamos finalizar aqui. Só mais 4 aqui, né? Quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Pô, essa pergunta é maravilhosa. Eu, sinceramente, não tenho nem ideia de quem seria. Não tenho palpite. Não, mas é a sua preferência. Se você não pudesse... tenho. Se eu pudesse escolher, seria o Abel do Palmeiras. Ok. E falando no Abel, o Abel já é o maior técnico da história do Palmeiras? Já é. Isso é indiscutível, não cabe nem discussão. E né, esse aqui é uma que é boa. Qual você considera o melhor meia do Brasileirão na atualidade? Hoje é Rafael Veiga. Rafael Veiga? E por fim, Alex sonha em treinar o Cruzeiro um dia? Cara, eu sonho em ser treinador de futebol. O Cruzeiro é um dos grandes do Brasil. Se eu tiver a oportunidade, com certeza vai ser um prazer. Mas para eu chegar nesse nível, eu tenho que mostrar muita coisa para que o Cruzeiro acredite que eu possa ser treinador do clube. Isso vale para o Cruzeiro e vale para qualquer clube. Eu só estou no Avaí porque a diretoria do Avaí acreditou que eu poderia estar aqui. Né? Então a gente trabalha para ser treinador de futebol. Onde vai ser? Aí tem que esperar para frente para ver o que vai acontecer. Tranquilo. Muito obrigado, Alex, por ter cedido o seu tempo. Muita boa sorte nessa Série B com o Avaí. Espero que você consiga bons resultados. Foi um prazer estar aqui junto com você e com o meu amigo Luiz Henrique Campos. Se quiser deixar alguma mensagem para os torcedores. Não, agradeço também pelo convite, né, João, para participar. O Alex é uma referência do futebol brasileiro, igual eu disse lá no início, né? E é sempre um prazer acompanhar de perto, né, esse início, né, de novos ares do Alex no futebol. E desejo todo o sucesso do mundo para você também, que você tenha uma ótima Série B, né, e consiga o acesso com o Avaí. Obrigado, eu agradeço o papo aí e na torcida para que o futebol brasileiro esse ano seja recheado de bons jogos, independente das séries, que o torcedor possa ser premiado aí com bons jogos, com bom futebol, que é o que realmente a gente gosta. Aqui um abraço a todos os ouvintes, né, telespectadores aí do Portal AI. Obrigado, valeu.